Boa noite para você, internauta, aluno do Colégio Luciano Feijão. Vamos comemorar, nós acertamos os livros da uva, certo? E é com grande felicidade e prazer que eu venho aqui comentar com você as questões que caíram na sua prova. Então presta bastante atenção, tá certo? Primeiro vamos começar pela prova geral, a prova de língua portuguesa, certo? Ela veio com 4 questões a respeito do livro Dona Guidinha do Poço. E eu fico bastante feliz em saber que nos próximos semestres eu não vou ter que dar mais um resumo deste livro, certo? Olha só, a primeira questão ela vem dizendo assim: a temática da obra acima é sobre. Eu falei isso no aulão, eu profetizei isto no aulão, lembra que eu havia dito? Olha só, o tema central, pessoal, se concentra no adultério. A seca é um elemento presente, mas não é a temática central, certo? O cangaço também não, ok? O cangaço ele é mais um personagem aparente no livro Fogo Morto. E a religião tem também elementos religiosos, mas dentro do comportamento social das pessoas. Mas o adultério é a força motriz da narrativa, que vai ser basicamente o envolvimento do Secundino com a sua tia Margarida. E também por conta deste adultério é que você também vai ter o assassinato do Major Joaquim Damião de Oliveira Barros, tá certo? Então ela se concentra basicamente na temática do adultério, letra C. Aí a segunda questão, ela realmente é uma casca de banana. Pegou muita gente de surpresa, certo? Guidinha é confundida com uma rica fazendeira da família. E ele colocou lá as opções: A, Feitosa, B, Arraiz, C, Alencar e D, Acioli. Esse tipo de questão, pessoal, tem sido uma proposta que a Alva tem feito de, a cada livro, ela coloca geralmente uma pergunta muito complicada, certo? E essa era uma das perguntas complicadas. Na verdade, essa família a qual ela é confundida, ela só é citada uma vez no livro. E você vai encontrar essa citação no capítulo 3 do livro 1, certo? Que é justamente quando o Secundino está chegando na fazenda, ele se apresenta a Margarida, e a Margarida ia entrar, só que não deu tempo, porque o Secundino chegou de supetão, né? E ela vai e pergunta o que é que ele deseja. E aí ele meio que titubeia, fica com medo, porque ele repara que ela tem um rosário de ouro imenso, um crucifixozão, né, sobre o seu colo. E aí ele fica imaginando que ela era uma das famílias ricas e não muito raras do Ceará. E aí ele cita um Feitosa, talvez, e aí coloca 3 pontinhos, certo? Na verdade, pessoal, era muito comum, né, as mulheres ricas do Ceará ostentarem com muito ouro. Isso, na verdade, no livro é uma crítica social que ele faz, a ostentação que as pessoas tinham em meio a, digamos assim, a seca, em meio à miséria, em meio à desigualdade social. Você tinha pessoas que morriam de fome, morriam de sede, e do outro lado tinham pessoas muito ricas, né, que tinham seus açudes muito bem colocados, localizados nas suas fazendas. E aí o Secundino imagina que ela seria talvez uma dessas moças ricas da tal família Feitosa, certo? Portanto, o aluno deveria marcar o item A, e é uma questãozinha realmente casca de banana. A terceira questão: Secundino tinha um mandato de prisão expedido. E ele coloca aí 4 locais: no Crato, em Alagoas, na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Muito cuidado, porque o que acontece? A letra A é a única que tem uma cidade, né? Os outros 3 são nos estados. E aí o cara fica realmente tentado a marcar o Crato. Mas aí, se você tiver lido os nossos resumos, tiver prestado atenção no nosso aulão, certo? Tiver prestado atenção no nosso aulão online, você viu lá que eu também comentei que o ambiente se passa em 4 locais. Quais são? Poço da Moita, que é a fazenda, onde nós temos, né, a força motriz central da narrativa. Aí, posteriormente, Cajazeiras, que é a vila. Então, não tem como, né, fugir daqui, certo? No Ceará. E você tem mais 2 ambientes mencionados. Você tem Goianinha, que fica, no caso, em Pernambuco, que é a terra do Joaquim. E você tem Mossoró, que é do Rio Grande do Norte, né? Então, o estado Rio Grande do Norte ele não é mencionado no livro, certo? Ele fala da cidade de Mossoró. Então, veja, Secundino foi acusado de ter matado o tio e padrasto, certo? E ele, com essa acusação, o
crime aconteceu em Mossoró quando ele estava viajando do Recife para Goianinha, certo? Então a expedição, certo? A prisão expedida, ela vem de Mossoró, que especificamente é o Rio Grande do Norte, fundado em 15 de março de 1852, a cidade de Mossoró, localizada no estado do Rio Grande do Norte. Isso o nosso aluno, o Luciano Feijão, um aluno que assistiu o nosso aulão, né, que estava no aulão online, vai lembrar e vai marcar a letra D morto de feliz, porque eu já havia falado sobre isso, certo? A quarta questão, essa precisa de um pouco mais de atenção, porque remete a um tipo de conhecimento que está fora propriamente do romance, mas da habilidade do aluno conseguir classificar esse romance. Eu havia dito que Dona Guidinha do Poço pertence basicamente a quê? A um livro realista. Ele é um livro realista com marcas de regionalidade. Ele é digamos assim, um realismo regionalista, certo? E aí esse realismo que nós temos, ele se inicia com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é datado de 1881. Só que concomitante ao livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, você também tem o livro O Mulato, do Aloysio Azevedo, que inaugura também o naturalismo, certo? Portanto, o aluno deveria rapidamente fazer essa associação, tá certo? E marcar o quê? Marcar o item B, tá bom? Esaú e Jacó, ele é um livro, né, o terceiro livro do realismo machadiano, então ele já não entra, né, nessa classificação de iniciar com a obra. Os Sertões, ele é um livro pré-modernista, de 1902. Você vai ter Canaã de Graçaré, que também é um livro pré-modernista, né? Então você tem aí basicamente como item a letra B, tá certo? A quinta, a sexta, a sétima e a oitava questão é português, vai ficar com o meu amigo Evaristo, mas eu gostaria de passar agora para a temática voltada do Grande Mentecapto, outro livro também maravilhoso. É uma pena que ele tenha sido indicado agora, mas graças a Deus nós também acertamos, nossa aqui a equipe do Colégio Luciano Feijão, tá certo? E dentro do livro, o texto vai explorar 3 perguntas, certo? As outras 7 vai ficar também com a parte de gramática com o professor Evaristo. Então, olha só, ele colocou um texto, esse texto ele é retirado, basicamente, de um momento em que o Geraldo Viramundo, ele está preso no hospício, preso não, internado no hospício pela segunda vez, certo? Você tem que lembrar, ó, a primeira vez que ele foi internado no hospício foi justamente quando ele roubou as rosas lá do Res Bosman, certo? Junto com o Barbeca. Ele foi internado e lá ele conheceu o Dr. Pantaleão. E lá o Dr. Pantaleão apresentou alguns loucos, né? Um cara que era uma xícara, outro que era um grão de milho, outro que era uma galinha que ficava correndo atrás do grão de milho. E aí você tinha toda aquela situação caótica do hospício. O Dr. Pantaleão que também apresentava um pouquinho de loucura, querendo ser uma espécie de nuvem, né? E tal. Pois bem, história vai, história vem, o Geraldo Viramundo ele é internado pela segunda vez. E ele vai ser internado justamente em Belo Horizonte. Você tem que lembrar que o governador, o Clarismundo Ladisbão, ele vai ser responsável pela construção da cidade dos mendigos. E aí ele reencontra o Barbeca. E ele abraça o Barbeca, um oficial tenta impedi-lo e ele briga com esse oficial. Ele acaba sendo internado. E lá ele vai conhecer o doutor Legrini. E ele também vai rever nesse hospício o Batatinhas, que era o seu antigo capitão quando ele estava na cidade de São Juiz de Fora, certo? Então a primeira pergunta ela é muito óbvia, ela é fácil de responder. Ela vai perguntar, a temática central do texto é. E aí, obviamente, assim que você já encara essa pergunta, você sabe que é o item D, o cotidiano de um hospício, porque ele está dentro de um hospício. Não confunda com a vida militar, apesar de você ver o Batatinhas ele também está internado, também não é a rotina de um quartel, certo? E o dia a dia de um presídio, obviamente, ele não está numa prisão, ele não está em uma cadeia, apesar de que ele já ficou numa cadeia um tempo, né? Uma espécie de um ano e meio ali no lugar do João Cotó, que cometeu um crime diamantino, certo? Então, portanto, a primeira questão, letra C. A segunda pergunta, a personagem principal do texto é. E aí, claro, meu amigo, que na sua leitura, certo? Você vai começar a ver logo no segundo parágrafo, na linha 4, ele diz assim, ó.
Os dias de Viramundo ali dentro transcorriam calmos e surpreendentemente felizes, graças ao convívio de um ser humano tão inteligente e sensível às coisas do espírito. E aí ele vai falar justamente do Dr. Pellegrino, certo? Então você vai saber que tudo na verdade se trata como o Geraldo Viramundo reage a esse convívio em que ele está no hospício. Portanto, letra B, Viramundo. E a terceira pergunta na linha 3, ele diz: a referência a Murilo Mendes situa o texto em... Claro, meu amigo, você sabe, Geraldo Viramundo passa toda a sua história em Minas Gerais. Ele nasce em Rio Acima, ele vai para Mariana, vai para Ouro Preto, Juiz de Fora, Barbacena, posteriormente ele passa por Santana do Rio Verde, Belo Horizonte, certo? Então não tem como você errar. E Murilo Mendes, ele é um poeta mineiro, certo? Por isso essa referência. E o livro, ele contém várias referências e alusões a poetas mineiros. Portanto, letra A. E aí com isso a gente termina, certo, esse nosso encontro. Espero que tenha sido gratificante para você. Muito obrigado pela sua confiança e muito obrigado pela sua audiência. Uma boa noite e até mais. Fique agora com os outros professores que vai comentar as outras provas para vocês. Valeu!